Estudos mostram que no Brasil cerca de 200 mil pessoas vivem com a doença de Parkinson. E nesse dia 4 de abril é o Dia Nacional do Parkinsoniano. O dia visa conscientizar as pessoas sobre a doença. E quem está conosco para explicar mais sobre essa doença é a médica neurologista Cristiane Camargo. Cristiane, é um prazer lhe receber aqui no Ver Mais e já comece nos explicando o que é o mal de Parkinson. É apenas a questão das pessoas ficarem tremendo ou elas perdem alguns outros movimentos? Boa tarde, Eduarda. Obrigada pelo convite. Então, a doença de Parkinson, ela é mais famosa pelo tremor, né? Mas existem 4 sinais principais dessa doença. Além do tremor, que ele é um tremor de repouso. Então, ele é aquele tremor que quando o paciente está distraído, assistindo um TV, o familiar nota que está mexendo o braço, né? Geralmente, né, a doença, ela inicia por um braço e depois de algum tempo progride para o outro. Ela é uma doença assimétrica, nunca começa nos 2 membros juntos. Além disso, o paciente ele nota que ele tem uma lentidão de movimento, então ele é mais demorado para caminhar, para falar, para fazer as suas coisas. O braço, esse que tem o tremor, ele começa a ficar enrijecido, ele fica endurecido. Muitas vezes eles têm dor e uma rigidez tão importante que eles acham que eles lesionaram um tendão e vão atrás de uma doença ortopédica, mas na verdade é porque eles estão com uma limitação do movimento e aquilo gera bastante dor. E o outro sinal, que vem um pouquinho depois, é a instabilidade postural. Então o paciente ele fica com a curvatura da coluna um pouco mais anteriorizada e ele tem uma tendência muito fácil a ter quedas, né? E isso é uma doença degenerativa, que ela é causada porque os neurônios, né, que são responsáveis por produzir um neurotransmissor chamado dopamina, eles acabam morrendo no cérebro e com isso acaba produzindo esses sintomas. Ela é uma doença progressiva, né? É claro que você iniciar o tratamento precoce, fazer um acompanhamento com o neurologista, ajuda com que o paciente ele volte a ter a sua funcionalidade, né? Assim, eu e os colegas, assim, infelizmente a gente às vezes pega paciente chegando de cadeira de rodas porque não tinha diagnóstico, você ajusta o medicamento, o paciente volta a caminhar, sabe? Para vocês terem uma noção de como isso pode afetar a vida do paciente e da sua família. E mesmo sendo nos braços, acaba afetando o resto do corpo. Porque começa pelo braço, né? E depois a rigidez ela progride. Além do braço vai para a perna e daí é comum você ver às vezes aqueles senhorzinhos que caminham bem devagar, é porque eles têm essa rigidez, né? E essa lentidão para caminhar por causa do Parkinson. Por isso... E quando eles estão com o tremor, que a gente vê bastante nas pessoas, isso está doendo o braço também, além de deixar ele tremendo? O tremor geralmente não causa dor. O que causa dor mais é a rigidez, porque eles têm que fazer um esforço muito grande para abrir o braço ou, por exemplo, para caminhar, para dar o passo, né? Então, imagina a contratura muscular, o ciático que ataca e é porque tem que fazer muita força para você conseguir se movimentar. Tudo isso porque está faltando a dopamina ali no cérebro. E ela, claro, o principal fator de risco é a idade, o envelhecimento, né? Então, é uma doença mais comum a partir dos 60 anos, aproximadamente 3% da população a partir dos 60 anos, né? Podem ter a doença de Parkinson, mas existem casos genéticos, né? E que começa 30, 40 anos, geralmente antes dos 50 anos. Era isso que eu ia perguntar, se tinha questão genética, se o pai ou a mãe tem, a gente tem que ter esse cuidado. E tem alguns sinais antes da dor, antes de começar a rigidez, o tremor, que a gente tem que ficar em alerta? Até 20 anos antes desses sinais principais do Parkinson, o paciente pode ter constipação, né, que é o intestino preso, uma alteração de olfato, então ele sente menos o cheiro das coisas, e o transtorno do sono REM, que é quando o paciente tem aqueles sonhos vívidos, que ele está dormindo e está se mexendo, se batendo, bate no esposo, na esposa, assim, é um sonho que ele se movimenta, um sono agitado, né? Então, esses 3 sinais podem preceder a doença. E muitos anos antes, né? Antes. Então, a gente já tem que começar a ter esse cuidado. E tem prevenção para o Parkinson? Atualmente, a única coisa que eles conseguiram identificar nos estudos
é que fazer atividade física aeróbica em torno de 150 minutos por semana ajuda a diminuir a neuroinflamação e com isso diminuir a morte, né, desses neurônios relacionados à região dopaminérgica, tá? Mas ainda está em estudo, assim, já existem alguns genes relacionados nesses casos genéticos, existe associação ao uso de pesticidas, né, a exposição a pesticidas também estaria relacionado a ter uma maior prevalência de doença de Parkinson. Ainda 90% são esporádicos, né? Então, o dado oficial é 90% ainda são esporádicos e 10% são genéticos, né? E desses 90% esses fatores que eu te falei. E a questão do tratamento, além do uso de medicação, fazer a fisioterapia também ajuda? Como vocês tratam esses pacientes? Sim, a fisioterapia ou pilates, academia, atividade aeróbica. Então, mesmo que o paciente ele tenha um risco de queda, mas ele pode fazer uma caminhada, se ele tiver condições, ele pode fazer uma natação, ele pode andar de bicicleta. A gente vê que aqueles pacientes com doença de Parkinson que são ativos, que fazem uma atividade física, eles têm uma redução da progressão da doença. Digamos que ela é mais lenta e eles têm uma qualidade de vida melhor. Com certeza, mais uma vez, a gente salientando que a atividade física é importante para N questões de saúde, inclusive para o Parkinson. Muito obrigada, doutora, por vir ao Ver Mais, por nos dar essas dicas. E o pessoal de casa que se identificou ou que tem algum sinal, o melhor é procurar algum médico para esclarecer as dúvidas. Exato. Se você está preocupado, tem alguma dúvida, é melhor consultar e tirar, porque a gente atende muitos pacientes que vão por um tremor bobinho, às vezes esse paciente de 20 anos, aquele tremor de nervosismo, mas tu vai, tranquiliza, a pessoa já tira aquele peso, né? Ou se for necessário, já encaminha para o tratamento. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, Cristiane. Obrigada.